Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde com muitas dicas e informações. Hoje, sábado, 23 de março de 2024, na reflexão com o pastor Emerson, ouviremos a continuação do livro de Êxodo, onde ele sabiamente tirará lições valiosas para nossas vidas. E no quadro das curiosidades, Lily Bold falará sobre alimentos que são bons para o estômago. Quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. Já no quadro Princípios Educacionais, receberemos outras orientações preciosas com relação ao tema educação, tão carente nos dias de hoje. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Que gostoso. Toda semana estamos aqui juntinhos, falando do amor de Deus, abrindo a palavra. Este ano estamos sobre o livro de Êxodo. E é muito interessante porque o Êxodo vem trazendo muitas provações para o povo de Deus. E agora a gente começa a entender que quando somos parte do povo de Deus, muitas coisas podem acontecer para nós. A semana passada, nós vamos relembrar um pouquinho. Semana passada, Moisés e Arão foram falar com o faraó, e o faraó aumentou a carga de trabalho, e agora os hebreus tiveram que trabalhar muito mais. Aí eles reclamaram para Moisés: Moisés, eu fui lá reclamar e a situação piorou. E agora Moisés vai até Deus e fala: Senhor, o que acontece? Deus fala: calma, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. E agora, continuando aqui em Êxodo capítulo 7, do verso 1 ao verso 7, a gente vai continuar com essa história, onde o povo de Deus está cativo no Egito. O povo está já cansado, já está ali há muitos anos cativo, mas eles agora querem sair. Deus prometeu uma cidade santa para que eles pudessem agora habitar uma nova Canaã, uma cidade com frutos, muito produtiva, uma cidade que eles habitariam. Vamos ver o que aconteceu? Êxodo capítulo 7, do verso 1 ao verso 7, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. Olha só que história, olha só que momento, né? Como uma situação ruim pode se tornar muito pior.
Mas Deus diz que vai estar com eles. E tem uma frase ali que às vezes muitos me perguntam, mas Deus que endureceu o coração do faraó? Olha, segundo a Bíblia, lendo ela literalmente, é isso mesmo. Deus endureceu. E ele dá ali ainda já a resposta para que o povo no Egito pudesse entender que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Que os milagres que Deus faz não têm tamanho para o ser humano. Deus tem um poder sobrenatural, muito mais do que a gente imagina. E é por isso que a gente tem que entender que quando as coisas são de Deus, estas coisas vão prosperar. Às vezes demora um pouquinho, às vezes não é como a gente quer, mas no final Deus mostra o seu poder, mostra os seus milagres e faz aquilo que precisa ser feito. Por isso, na sua vida, caminhe com Deus. Esteja com Deus todos os dias. Não permita o inimigo fazer morada na sua casa, nem na sua família, e muito menos no teu coração. Busque a palavra de Deus todos os dias, porque este Deus que criou o mundo, que libertou também os israelitas, os hebreus, os filhos de Deus, da terra do Egito, depois de 400 anos ali presos, Deus os libertou e os levou para a sua terra. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos. A saga que eles passaram pelo deserto, tudo o que aconteceu, nós vamos ver. Por quê? Para que a gente possa entender que muitas vezes nós somos enganados, muitas vezes nós somos levados para lugares onde nós não queríamos estar, mas infelizmente o mundo, as coisas do mundo nos carregam e nós vamos como se estivéssemos anestesiados. Vamos participando de coisas que depois nós nos arrependemos. Mas é importante você agora prestar atenção, olhar para a sua vida e ver as coisas que você precisa mudar. Tem muitas coisas que você precisa mudar. E você sabe disso. A palavra de Deus é muito clara em situações em que você está e que você já sabe que elas são erradas. Por isso, mude hoje. Não fique em situações ruins, em situações que são contrárias à vontade de Deus. Não seja louco para fazer isso, porque senão você vai pagar um preço muito alto. Não porque Deus vai te castigar, mas o próprio pecado cobra o seu preço. O próprio pecado faz com que você pague um preço muito alto nas coisas que você tem feito. O inimigo é assim, ele te engana e depois ele te passa a rasteira. Por isso é muito importante você ficar de olhos abertos. Por isso é muito importante você ler a Bíblia, você vigiar, você orar, você estar em comunhão com Deus. E aqui nesse capítulo 7, a gente percebe que o povo egípcio não tinha nada de Deus. Mas o povo agora teria que conhecer quem é esse Deus de Israel. O povo do Egito agora precisaria conhecer que Deus é esse. E infelizmente seria da pior maneira. Seria com dor, seria com pragas, seria com situações em que muitos de nós às vezes só percebe Deus quando se encontra numa situação ruim. Ou quando é num acidente, numa doença, na morte. Infelizmente, muitos de nós somos como o povo do Egito. Só acordamos quando passamos por dificuldades muito grandes. Aí a gente lembra que existe um Deus. Muitas vezes pode ser tarde. Por isso o alerta hoje para você é: se volte para o Deus Criador. Se volte para o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Se volte ao Deus que libertou o povo de Israel lá no Egito. Deus tem poder para fazer a mudança necessária na tua vida. Mas Ele não pode fazer a mudança se você não permitir. A gente não consegue fazer nenhuma mudança sozinho. Presta atenção nisso. A gente não consegue fazer mudança nenhuma sozinho. Por isso é muito importante
que Deus esteja sempre ao teu lado, sempre ao meu lado, para que Ele possa me dar forças, entendimento, conhecimento, e desta forma eu consiga olhar para os meus erros, consiga lutar contra eles, mas o mais importante é que Deus vai estar comigo, vai estar com você, e Ele vai nos ajudar a superar todos esses problemas. Busque em Deus. Ele é a única solução que nós temos contra o pecado. Jesus Cristo morto na cruz era aquele cordeirinho que lá atrás, no tempo do Êxodo mesmo, nós vamos ver mais para frente, era um cordeirinho que era morto para o sangue do cordeiro ser derramado e purificar cada um de nós dos pecados. Este cordeirinho remetia a Jesus Cristo, que viria a este mundo e morreria, derramaria o seu sangue também para o perdão dos nossos pecados. Esta é a graça. Esta é a graça que eu e você procuramos. Por isso, aceite Jesus Cristo como teu Salvador, o autor da tua vida, e pode ter certeza, você vai estar ao lado dele quando ele voltar. Jesus está muito próximo de voltar e você precisa estar pronto. Mude a tua vida. Busque a palavra de Deus. Busque pessoas que ensinem você na verdade. Busque pessoas que deem um estudo bíblico para você. E você pode procurar aqui na rádio. Ligue para a rádio. Ligue para a gente. Para que a gente possa levar um estudo bíblico para você. E você vai estudar a Bíblia. Você vai ver o quão interessante é. Coisas que a gente não sabe, mas que são verdadeiras, são fiéis e podem ajudar na tua mudança da tua vida. Um abraço. Deus te abençoe. Tenha uma feliz semana e nos encontramos novamente, se Deus permitir, no sábado que vem. Um abraço. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para ver as curiosidades da nossa saúde e nós hoje vamos a começar uma curiosidade nova. Vamos a começar a falar sobre os alimentos que são bons para o estômago. E ali, vocês sabiam que umas gotas de ácido clorídrico são capazes de destruir qualquer tecido do organismo humano, provocando intensa dor e a morte das células que constituem esse tecido? No entanto, a camada interna que recobre o estômago, chamado de mucosa gástrica, é capaz de resistir à ação desse ácido durante toda a vida sem prejudicar-se. O ácido clorídrico, juntamente com a pepsina, é necessário para iniciar a digestão dos alimentos, especialmente das proteínas. Como o estômago consegue se proteger dos efeitos corrosivos do ácido que ele mesmo segrega? Existe uma autêntica barreira protetora, formada principalmente por mucosidade, que protege a camada interna do estômago. Da manutenção dessa barreira defensiva, em bom estado, depende o bom grau de saúde desse órgão tão importante. A gastrite e a úlcera gastroduodenal são duas das consequências mais comuns da alteração da barreira mucosa do estômago. Vamos cuidar nosso estômago? Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Desenvolvei a habilidade. Não vos contenteis em atingir um ideal baixo. Não somos o que poderíamos ser e o que Deus quer que sejamos. Deus concedeu-nos faculdades de raciocínio, não para que fiquem inativas ou sejam pervertidas por ocupações terrenas e sórdidas, mas para que sejam desenvolvidas ao máximo, refinadas, santificadas, enobrecidas e empregadas no avanço dos interesses de seu reino.
Ninguém deve consentir em ser uma simples máquina acionada pelo espírito de outro homem. Deus concedeu-nos poder para pensar e agir, e é agindo com cuidado, pedindo-lhe sabedoria, que podemos tornar-nos aptos a desempenhar posições de responsabilidade. Mantende-vos na personalidade que recebestes de Deus. Não sejais a sombra de outra pessoa. Esperai que o Senhor opere em vós, convosco e por vós. Temperança em todas as coisas. A reforma da saúde é parte importante da mensagem do terceiro anjo. E como um povo que professa esta reforma, não devemos recuar, mas fazer contínuos progressos. É grande coisa manter a saúde, colocando-nos em correta relação para com as leis da vida, e muitos não têm feito isto. Grande parte das doenças e sofrimentos existentes entre nós é o resultado da transgressão da lei física e é trazido sobre os indivíduos em virtude de seus próprios hábitos maus. Nossos antepassados legaram-nos costumes e apetites que estão enchendo o mundo de doenças. Os pecados dos pais, através de desejos pervertidos, são com poder assustador, visitados sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. A maneira incorreta de alimentar-se de muitas gerações, a glutonaria e os hábitos de condescendência própria das pessoas estão enchendo as casas de misericórdia, as prisões e os hospícios. A intemperança, a ingestão de chá, café, vinho, cerveja, rum e conhaque, e o uso do fumo, ópio e outros narcóticos tem resultado em grande degeneração física e mental, e esta degenerescência está em constante crescimento. São esses males trazidos sobre a raça por determinação divina? Não. Eles existem pelo fato de as pessoas agirem contrariamente às suas determinações e ainda continuarem a menosprezar imprudentemente as suas leis. Nas palavras do apóstolo, suplico àqueles que não estão cegados e paralisados pelos ensinos e práticas errôneos, aqueles que desejam prestar a Deus o melhor serviço de que sejam capazes. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não temos o direito de arbitrariamente violar um único princípio da lei da saúde. Os cristãos não devem seguir os costumes e práticas do mundo. A história de Daniel é posta em realce para nosso benefício. Escolheu ele seguir um procedimento que o tornaria singular na corte real. Não se conformou com os hábitos dos cortesãos quanto a comer e beber, mas propôs em seu coração que não tomaria da alimentação do rei, nem beberia de seus vinhos. Não foi este um propósito formado apressadamente e vacilante, mas foi um propósito feito inteligentemente e resolutamente posto em execução. Daniel honrou a Deus e cumpriu-se a seu respeito a promessa. Porque aos que me honram, honrarei. O Senhor deu-lhe conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, e ele teve entendimento em toda visão e sonho. Dessa forma, foi ele mais sábio do que todos nas cortes reais, mais sábio do que todos os astrólogos e mágicos do reino. Os que servem a Deus em sinceridade e verdade devem ser um povo peculiar, diferentes do mundo e dele separados. Seu alimento será preparado não com vistas a estimular a glutonaria ou satisfazer o paladar pervertido, mas
para assegurar-lhes maior força física e, consequentemente, melhores condições mentais. A excessiva condescendência no comer e beber é pecado. Nosso Pai Celestial outorgou-nos a grande bênção da reforma da saúde, para que possamos glorificá-lo, atendendo às reivindicações que ele tem sobre nós. É dever de todos os que receberem luz sobre esse importante assunto manifestar maior interesse para com aqueles que ainda estão sofrendo por falta de conhecimento. Os que estão aguardando o breve aparecimento de seu Salvador devem ser os últimos a manifestar falta de interesse nesta grande obra de reforma. A ação harmoniosa e salutar de todas as energias do corpo e da mente resulta em felicidade. Quanto mais elevadas e aprimoradas as energias, tanto mais pura e perfeita a felicidade. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. No cuidado das ovelhas e dos tenros cordeiros, deveria obter a experiência que faria dele fiel e longânimo pastor para Israel. Para que pudesse tornar-se um representante de Deus, deveria dele aprender. As influências que o haviam cercado no Egito, a afeição de sua mãe adotiva, sua própria posição como neto do rei, o luxo e o vício que o seduziam de 10.000 maneiras, o refinamento, subtileza e misticismo de uma religião falsa, tinham produzido certa impressão em seu espírito e caráter. Na rude simplicidade do deserto, tudo isto desapareceu. Na solene majestade da solidão das montanhas, Moisés estava a sós com Deus. Em toda parte estava escrito o nome do Criador. Moisés parecia achar-se em sua presença e protegido por seu poder. Ali a sua presunção foi afugentada. Na presença do Ser Infinito, ele se compenetrou de quão fraco, quão ineficiente e quão curto de vista é o homem. Ali Moisés adquiriu aquilo que o acompanhou durante os anos de sua vida trabalhosa e sobrecarregada de cuidados, a intuição da presença pessoal do Ser Divino. Não olhava meramente através dos séculos para Cristo a manifestar-se em carne. Via a Cristo acompanhando o exército de Israel em todas as suas viagens. Quando era mal compreendido ou difamadas suas ações, ou quando tinha de suportar a ignomínia e o insulto e enfrentar o perigo e a morte, estava ele habilitado a resistir como vendo o invisível. Moisés não pensava simplesmente acerca de Deus, ele via a Deus. Deus era a constante visão diante dele, nunca perdeu de vista a sua face. Para Moisés a fé não era uma conjectura, era a realidade. Ele cria que Deus dirigia sua vida em particular, em todos os seus detalhes ele o reconhecia. Para obter a força a fim de resistir a todas as tentações, confiava nele. A grande obra que lhe era confiada desejava fazê-la com o maior êxito possível e pôs sua confiança toda no poder divino. Sentiu sua necessidade de auxílio, pediu-o, adquiriu-o pela fé e saiu na certeza de manter a força. Tal foi a experiência que Moisés alcançou com os 40 anos de preparo no deserto. Para comunicar tal experiência, a sabedoria infinita não considerou demasiado longo o período, nem excessivamente grande o preço. Os resultados daquele preparo e das lições então ensinadas ligam-se intimamente, não só à história de Israel, mas a tudo o que desde aquele tempo até hoje tem contribuído para o progresso do mundo. O mais elevado testemunho da grandeza de Moisés, ou seja, o juízo feito de sua vida pela inspiração é: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Com a fé e experiência dos discípulos galileus que haviam feito companhia a Jesus, encontraram-se reunidos na obra do Evangelho o indômito vigor e poder intelectual de um rabi de Jerusalém. Cidadão romano, nascido numa gentílica cidade, e judeu não somente por descendência, mas por ensinos recebidos em toda a sua vida, por patriotismo e religião,
Educado em Jerusalém pelo mais eminente dos rabis e instruído em todas as leis e tradições dos pais, Saulo de Tarso participava no maior grau do orgulho e dos preconceitos de sua nação. Ainda jovem, tornou-se honrado membro do Sinédrio. Era considerado um homem promissor, zeloso defensor da antiga fé. Nas escolas teológicas da Judéia, a palavra de Deus tinha sido preterida pelas especulações humanas, tinha sido privada de seu poder pelas interpretações e tradições dos rabis. Exaltação própria, amor ao domínio, cioso exclusivismo, fanatismo e orgulho desdenhoso eram os princípios e motivos que regiam estes ensinadores. Os rabis gloriavam-se em sua superioridade não somente sobre o povo de outras nações, mas também sobre a multidão de seu próprio país. Com ódio feroz a seus opressores romanos, acariciavam a resolução de recuperar pela força das armas sua supremacia nacional. Aos seguidores de Jesus, cuja mensagem de paz era tão contrária a seus ambiciosos planos, odiaram e mataram. Nesta perseguição, Saulo era um dos atores mais atrozes e implacáveis. Nas escolas militares do Egito, foi ensinado a Moisés a lei da força, e tão fortemente se apegou este ensino a seu caráter, que foram precisos 40 anos de quietação e comunhão com Deus e a natureza para habilitá-lo à chefia de Israel pela lei do amor. A mesma lição Paulo teve de aprender. Às portas de Damasco, a visão do crucificado mudou todo o curso de sua vida. O perseguidor tornou-se discípulo, o mestre, aluno. Os dias de trevas passados em solidão em Damasco foram como anos em sua experiência. As escrituras do Antigo Testamento, entesouradas em sua memória, foram o seu estudo, e Cristo o seu mestre. Para ele também a solidão da natureza se tornou uma escola. Para o deserto da Arábia foi ele, a fim de estudar ali as escrituras e aprender acerca de Deus. Esvaziou a alma dos preconceitos e tradições que lhe haviam moldado a vida e recebeu instruções da fonte da verdade. Sua vida posterior foi inspirada unicamente pelo princípio do sacrifício de si mesmo, o ministério do amor. Eu sou devedor, disse ele, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O amor de Cristo nos constrange. Como o maior dos ensinadores humanos, Paulo aceitava os mais humildes deveres, assim como os mais elevados. Reconhecia a necessidade do trabalho tanto para as mãos como para a mente, e trabalhava num ofício para a manutenção própria. Prosseguia com seu ofício de fazer tendas ao mesmo tempo que diariamente pregava o Evangelho nos grandes centros da civilização. Estas mãos me serviram, disse ele, ao despedir-se dos anciãos de Éfeso, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo. Conquanto possuísse altos dotes intelectuais, a vida de Paulo revelava o poder de uma sabedoria mais rara. Princípios do mais profundo alcance, princípios a respeito dos quais os maiores espíritos do seu tempo eram ignorantes, desdobravam-se em seus ensinos e exemplificavam-se em sua vida. Ele possuía a maior de todas as sabedorias, a que proporciona prontidão para discernir e simpatia de coração, e que põe o homem em contato com os homens, e o habilita a suscitar sua melhor natureza e inspirá-los a uma vida mais elevada. Escute-lhe as palavras diante dos listranos pagãos, quando ele os dirige a Deus revelado em a natureza, fonte de todo o bem, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Vejam na masmorra em Filipos, onde apesar de ter o corpo dolorido pelas torturas, seu cântico de louvor quebrava o silêncio da meia-noite. Depois que o terremoto abre as portas da prisão, sua voz é de novo ouvida em palavras de ânimo ao carcereiro pagão. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, cada um em seu lugar, constrangido pela presença de um companheiro de prisão. E o carcereiro, convicto da realidade daquela fé que sustinha a Paulo, inquire acerca do caminho da salvação, e com toda a sua casa se une ao grupo perseguido dos discípulos de Cristo. Veja Paulo em Atenas, perante o conselho do Areópago, defrontando ciência com ciência, lógica com lógica, filosofia com filosofia. Note como, com aquele tato oriundo do amor divino, aponta a Jeová como Deus desconhecido, ao qual seus ouvintes têm ignorantemente adorado.
e com palavras citadas de um poeta deles mesmos, descreve-os como um pai de quem eles próprios são filhos. Ouçam naquela época de castas em que os direitos do homem como tal não eram absolutamente reconhecidos, a apresentar a grande verdade da fraternidade humana, declarando que Deus de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Então mostra como, à maneira de um fio de ouro, se desenrola o propósito divino da graça e misericórdia, através de todo o trato de Deus com o homem. Ele determinou os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação para que buscassem o Senhor se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ouçam na corte de Festo, quando o rei Agripa, convencido da verdade do Evangelho, exclama: "Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão." Com que gentil cortesia apontando para sua cadeia, Paulo responde: "Prouvera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias." Assim passou a vida como a descreve em suas próprias palavras, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.